Aqui. Fala pessoal, boa noite. Hoje a gente vai Boa. falar um pouquinho. A gente viu na semana passada os tipos de dispositivo de expansão propositadamente para que hoje a gente pudesse começar uma introdução aos equipamentos da linha VRF. E para começar essa introdução, eu queria ver se vocês imaginam o que é um equipamento da linha VRF, o que é que ele é, como é que ele funciona. Alguém tem uma ideia mais ou menos dentro do que a gente vem conversando na sala e que a gente conversava na sala de aula presencialmente? Não lembro não. Mas eu acho que deve ser estilo inverter. Então, Uhum. ele é nessa linha, ele tem a tecnologia inverter embarcada. É mais ou menos isso. Mas vamos lá. Um VRF, pessoal, quando a gente vai pegar essa sigla em inglês, ela significa volume de refrigerante variável. Só que quando a gente vai traduzir ela do inglês para o português, ela fica como VRV, que é igual eu falei para vocês agora, que é o volume de refrigerante variável. Em inglês é VRF, que quando a gente vai destrinchar a sigla, fica Variable Refrigerante Flow. Fluxo de refrigerante variável, é quase a mesma coisa. Fluxo e volume são análogos. E é um tipo de sistema de ar-condicionado central de multisplits. Como assim multisplits? Ele permite para a gente ter uma unidade condensadora só, como a gente está vendo aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver minha tela normal, não estão? Sim. Tá. Sim. Beleza. Ó, eu tenho uma condensadora só que atende várias evaporadoras. Falando de um equipamento que trabalha com ciclo frio. Se eu tivesse equipamento quente e frio, eu tenho uma unidade externa para várias unidades internas. Então, ele dá essa ideia de um tipo de equipamento que é um multi-split, só que trabalha com fluxo de refrigerante variável. Tá, professor? Muito bom. Mas o que é que ele traz de tecnologia, o que é que ele traz de benefícios para o nosso dia a dia? O cunho desse material, pessoal, é que a gente consiga entender de forma rasa como é que o equipamento funciona, para que a gente não se espante quando a gente começar a ver essa tecnologia um pouco mais a fundo. Para que a gente saiba o que é o equipamento, o que é que ele tem para oferecer, e para a gente oferecer ele como solução para os nossos clientes quando a gente chegar no mercado e mostrar para os clientes a solução que ele tem para a obra dele. Aqui, ó, a gente tem um exemplo de uma instalação com equipamentos convencionais. Se a gente for contar aqui, ó, aqui a gente tem 5 unidades, mais 5, 15, mais 5 aqui, ó, fechamos 15 unidades. Beleza? Então, para cada unidade evaporadora, cada unidade interna, eu tenho uma unidade externa, uma unidade condensadora. Isso aqui, pessoal, acaba que a gente vai ter um custo maior para tubulação, um custo maior para o cabeamento, e outra coisa importante que acaba depreciando é a fachada do cliente, porque ele precisa de área útil muito elevada para poder fazer essa instalação. A área de parede, área de piso ou de teto lajeado que ele tenha para poder fazer a instalação e estar readequando essa obra para ter várias unidades condensadoras. Eu acho que é muito comum a gente ver isso aqui na cidade da gente. Vocês concordam comigo? Uhum. Sim. E aí, Nandinho, vê bastante isso aqui nas obras, não vê? Tem. Essa semana mesmo na obra que você estava era mais ou menos assim, não é? É, mais ou menos assim, professor. Tem muitas unidades condensadoras. Isso aqui, pessoal, faz outra coisa também. Quando o equipamento parte, o que é que tem o maior consumo na hora que aquele equipamento está partindo para funcionar? Energia. E a corrente de pico, né? É. Imagina, por exemplo, esse escritório aqui parece ser um escritório comercial. A gente consegue ver uma sala de reunião e algumas salas aqui. Aqui parece ser um arquivo. Esse escritório aqui começa a trabalhar 8 horas da manhã, começa a funcionar 8 horas da manhã. Só que o pessoal chega um pouquinho mais cedo para poder se organizar até começar a trabalhar. 7h30, 7h40. E cada um dos seus escritórios, né, das suas salas vai chegando, vai ligando os equipamentos. E vai chegar um momento que todo mundo vai ligar na mesma hora. Vocês concordam comigo? Porque o escritório vai começar a funcionar na mesma hora. Então, quando todo mundo vai ligando o equipamento,
cada unidade condensadora dessa ela vai começar a partir e a corrente de pico dela vai dessa rede elétrica vai lá para cima. Por quê? Porque a gente tem muito equipamento que vai entrar em funcionamento agora. E para que ele consiga tirar o calor desse ambiente, ele precisa trabalhar um pouco mais forte para até chegar na temperatura agradável e ficar modulando. Isso gera um consumo energético um pouco mais elevado do que a situação que a gente vai ver mais a seguir. A próxima situação, pessoal, seria que se a gente utilizasse multi-splits convencionais. Esses equipamentos, eles podem ter até 5 unidades evaporadoras, ou seja, até 5 unidades internas para cada unidade externa. Só que, nesse equipamento, a gente tem uma desvantagem se a gente for comparar com o VRF mais na frente. Qual é a desvantagem? Eu ia precisar de, por exemplo, eu imagino que eu fosse atender com um equipamento só, essas 5 unidades aqui. E quando eu fosse atender essas 5 unidades, eu ia precisar sair com 2 tubulações para cada uma dessas unidades. Uma tubulação da linha de líquido e outra tubulação da linha de sucção. Para cada unidade eu ia precisar ter um ramal. Eu ficaria mais ou menos assim, ó. Eu venho aqui, ó, com uma tubulação e a segunda tubulação. Dessa mesma unidade aqui eu venho com mais 2 tubulações, líquido e sucção. E depois, ó, mais 2 tubulações. Imagina, por exemplo, que da unidade condensadora para essa primeira unidade eu tenho 2 metros. Da unidade condensadora para a segunda unidade eu tenho 2 metros. Depois eu tenho mais 7 metros. E isso vai, ó, aumentando e se somando. Então aqui, ó, eu já comecei a ter 2 mais 5. Eu já tenho 7 metros, mais 7 metros. Eu tenho 14 metros de tubulação, 14 metros de cabo e o acréscimo de fluido refrigerante para cada instalação. E fora a tubulação, né? Que tem umas dessas que o diâmetro é maior. Isso. Mas tá conseguindo entender a lógica do multisplit convencional? Uhum. Tá bem claro, né? Diferente da unidade convencional. Tá ouvindo? Tenta sair e entrar de novo. O velho dilema do Jonathan com o áudio dele. Não tem o que ele faça que o áudio dele funcione. Meu Deus do céu. Manda ele comprar o telefone. Não é. O meu é internet, oxi, O teu internet tá caindo direto, né, Nandinho? não é, Everson. Passo o dia todinho escutando música. Quando você assistir a aula, só... Não tem internet que segura, né, filho? Não, o dia todinho, professor. Dá pra usar. Quando É, vai assistir a aula, fica caindo. é o final do dia, né? Mas é assim mesmo. Só pra gente revisar, pessoal, aqui, ó. Uma instalação com unidades convencionais, nesse caso aqui 15 unidades. Eu preciso ter 15 unidades condensadoras que vão atender essas unidades e vão estar contribuindo para a depreciação da estética da fachada desse ambiente, dessa instalação comercial ou dessa residência. Todo mundo concorda comigo, não é isso? Concordo. Além disso, a gente tem a corrente de pico elevada e o custo que a gente vai ter com o gasto com tubulações, cabos e outros insumos que a gente vai utilizar. Com um multisplit de até 5 unidades, nesse caso aqui eu tenho 4 unidades, mas uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: no multisplit a gente pode utilizar unidades evaporadoras de tipos diversos, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem um high-wall, aqui a gente tem um cassete, um built-in e outro high-wall aqui. Mas dependendo da situação, eu podia estar utilizando um equipamento de teto ou um piso-teto, se o fabricante oferecer para a gente esse tipo de equipamento. Mas, para cada equipamento, para cada unidade interna, eu tenho que levar 2 tubulações para cada um. Aqui já tem uma, mais uma. E aqui é a mesma coisa. Para todo equipamento, 2 tubulações, o que faz com que eu tenha um gasto maior de tubulações e cabeamento de interligação dessas unidades. Beleza? E Beleza. agora, O bom, pessoal? o bom desse tipo aí, né, Tiago? Ele não dá o limite de tubulação, né? Então, ele dá um limite. Por exemplo, alguns fabricantes permitem você ter tubulações
de distância entre a unidade condensadora e evaporadora de até 30 metros. O limite existe, só que ele é muito maior, entendeu? E você faz o Uhum. acréscimo de fluido refrigerante conforme a quantidade de tubo que você vai aumentando. Consegui entender? Consegui, porque eu vi o novo da LG, ele vai até 40, um de 50 e um de 40, sem precisar botar fluido. Sem precisar O botar. novo. É. Tem certeza? Sim, o novo da LG, pelo que eu vi, é. Caraca. Passa para mim o modelo dessa máquina para mim dar uma olhada nela, porque sem botar fluido é bem difícil. Imagina o seguinte: tu tem 2 metros de tubulação. E ainda. E Tu o tem... cara ainda disse que não precisava nem fazer o sifão. Caraca, velho. Tu viu isso aonde, pelo amor de Deus? Me passa isso aí, que isso é a mágica. O cara disse que era o novo modelo. Eu vi no YouTube, o cara disse que era, ele trabalha com isso e tal. Aí ele disse que o novo da LG não Caramba. precisava. Não Quero ver, eu precisava. vou procurar. Manda esse vídeo para mim, por favor. Aham. Beleza? Ó, agora a gente chegou no VRF, pessoal. É um multi-split ainda, tá? Só que a gente tem uma facilidade muito grande. Dependendo do fabricante, para cada unidade condensadora que a gente tem, que a gente instala aqui, ó, a gente pode utilizar até 64 unidades internas. Para cada unidade externa, você pode utilizar até 64 unidades internas. Para cada condensadora, você pode usar 64 unidades evaporadoras. Não só condensadoras, tá? Você pode ter uma condensadora ou um conjunto de condensadoras que podem se fazer até 3 condensadoras por conjunto. E você pode somar a capacidade de cada uma. Ou seja, 3 unidades é como se virassem uma só, porque elas vão conversar entre si e você vai ter uma unidade líder e outras duas que vão ser comandadas por essa unidade líder. Elas têm comunicação interligada que interliga essas unidades, esse conjunto de unidades até as unidades internas. E cada unidade interna consegue mandar informação para elas para fazer controle da rotação do compressor e o fluxo de fluido refrigerante que a gente vai ter indo para as unidades internas, assim como o controle das válvulas de expansão e o controle de temperatura e umidade nesses ambientes. O que é que vocês acharam dessa tecnologia aqui? O que é que vocês têm a falar do que vocês estão achando dentro disso aqui? Uma economia maior em questão da instalação da condensadora. Porque de vez de transformar 3, vai em uma mais pesada e vai dar o Sim. frango. E outra coisa, você não precisa estragar a fachada do estabelecimento Botando um bocado. para poder fazer essa instalação. Por quê? Como você tem tudo em apenas uma unidade ou em um conjunto de até 3 unidades, você consegue diminuir a área de utilização. Você pode ter uma laje, ou uma fachada, ou um espaço externo, onde você possa estar instalando essa unidade. E instalando essa unidade no espaço externo aqui, ó, você consegue dessa unidade ter o rendimento para todas as outras de forma eficiente, segura. Pô. Oi? Professor, mas rende bem mesmo. Puxa. Tu já foi no... eu acho que não. Mas tu já foi no Hospital do Câncer? Fernando? Caiu. Deve ter caído. Deixa ele voltar que eu falo para ele. Ó, essas máquinas rendem super bem e elas foram feitas com especialidade de trabalhar em cargas espaciais. Qual que é outra vantagem que eu enxergo nessa máquina além disso? Como o compressor trabalha com uma velocidade variável, quando o equipamento vai entrar em funcionamento e todo mundo chega no escritório e vai ligar, esse exemplo aqui específico, tá? E vai ligar as unidades. Ao ligar as unidades, o compressor não vai partir com a corrente de pico lá a 100%. Ele vai modulando e subindo sua frequência até chegar no máximo da sua capacidade. Quando ele chega no máximo da sua capacidade, ele vai manter a temperatura daquelas salas e depois que manter elas, vai reduzir e trabalhar em carga parcial, conseguindo atender todas as unidades. Tanto faz se você liga uma unidade apenas ou se você liga todas as unidades do circuito. Ele vai conseguir atender da mesma forma. Por quê? Porque ele consegue fazer o controle do fluxo de fluido refrigerante que vai para essas unidades internas. Então, você controla a evaporação, controla o superaquecimento útil, você consegue controlar várias coisas, várias grandezas, pela tecnologia embargada no equipamento. Outra vantagem que eu enxergo aqui, pessoal, é essa aqui, ó.
Ó, cada equipamento, eu consigo ter as duas tubulações, tá? Só que eu não preciso ter duas tubulações para cada equipamento. Eu tenho duas tubulações que saem da máquina e vão fazer a alimentação de todo o ramal. Ó, eu consegui chegar com as tubulações até essa última máquina desse ramal. Atendi todas as máquinas dessa linha de ramais aqui, ó. E a última máquina da instalação, com apenas duas tubulações que saíram da minha unidade condensadora. Isso faz com que a gente consiga ter uma diminuição de utilização de tubos, porque você não precisa ter o mesmo tubo que saiu daqui e você lançar outro par de tubos, você tem um par só. E as bifurcações para as unidades, para a distribuição, é realizada através de bifurcações de cobre. A gente chama na obra de Y. Esses Y faz com que o fluxo de refrigerante e a vazão deles permaneça constante para cada local que eu tenho as minhas unidades internas. E faz com que o funcionamento das máquinas e o rendimento delas seja uniforme para todas elas, dependendo do controle de temperatura. Outra coisa importante salientar é que para o cabeamento funciona do mesmo jeito. Eu tenho os cabos que saem daqui, que geralmente se usa um cabo patrançado, blindado, que é um cabo que ele é shieldado, ele tem a saída de fuga à terra, ele consegue filtrar as ondas e os sinais de forma mais fina, porque esse equipamento tem um controle muito fino. Ele sai apenas um cabo da unidade condensadora, que tem ligação com todas as unidades do ramal, qualquer que seja o lugar onde ela esteja. Imagina o seguinte: o usuário dessa sala aqui, ó, nesse último equipamento, setou ele para trabalhar em 22 graus. Mas o primeiro do ramal setou seu equipamento para trabalhar a 18 graus. Professor, por que o do primeiro do ramal botou para trabalhar em 18? Todos os outros vão trabalhar em 18 também? Não. Se o primeiro usuário pôs 18 graus para trabalhar e o último pôs 20, 22, 24, a máquina vai trabalhar e vai garantir para o usuário a quantidade de rendimento que ele setou. Se o primeiro quis 18, vai trabalhar 18. Se o último quis a 24, vai trabalhar 24. Porque a gente tem um controle geral da obra através de um equipamento só. Tem alguma coisa para falar, Ítalo? Não, porque você tinha caído aqui, aí voltou. Voltou, não foi? Beleza. É a internet de vocês, bicho. Você tem que melhorar essa internet aí. Novo. Beleza. Ó, aqui, ó. Eu separei algumas vantagens para que a gente possa estar vendo nesse equipamento. A primeira vantagem que eu vejo é o fluxo de refrigerante variável, porque a gente consegue ter o controle. A gente tem 15 máquinas aqui, mas se apenas duas estiverem trabalhando, elas vão trabalhar com o rendimento máximo delas, dependendo do que o usuário setar. Todos os equipamentos, eles utilizam um refrigerante ecológico, que não agride a camada de ozônio e nem contribui para o efeito estufa, e às vezes só contribui para o efeito estufa, mas com a capacidade mínima de contribuição. Os compressores e os motores, quando eu falo de motores, eu falo do motor ventilador também. Eles têm controle de velocidade variável. Eles utilizam-se da tecnologia inverter através de placas que realizam o seu controle de rotação e fazem variação de frequência. A gente tem uma otimização na quantidade de tubos e dos cabeamentos utilizados, diminuição da corrente de pico no momento da partida dos equipamentos, a operação sob demanda variável, que eu falei para vocês. Se eu tenho todas as unidades funcionando, eu só tenho 5, se eu tenho uma unidade, ela vai chegar ao seu plano de rendimento sem nenhum problema. E eu tenho apenas uma unidade externa ou um conjunto de unidades que podem atender até 64 unidades internas. Uma coisa interessante, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês é que eu acompanhei algumas obras há um tempo atrás, e obras grandes, e a gente tem aqui, como eu falei para vocês, onde um conjunto de unidades pode atender até 64 unidades internas, e atendendo 64 unidades internas com a quantidade de tubulação que é utilizada, que às vezes essas instalações são feitas em hotéis, em hospitais. Eu pude acompanhar a obra do Hospital do Câncer aqui em Recife, lá em Recife, né? Eu estou em Olinda. E eu vi tubulações enormes sendo instaladas e nenhuma perda de rendimento nos equipamentos. Além disso, o máximo que eu vi de fluido a ser utilizado nesses equipamentos, além da carga que já vem no equipamento, foi de 40 quilos.
que se a gente vai comparar com outro tipo de equipamento, é uma carga que não é tão grande, é uma carga pequena para o rendimento que o equipamento tem. E eu acho que é isso. É tudo que eu vejo de vantagem nesse equipamento para que a gente possa ter uma introduçãozinha e depois começar a aprofundar nesses conhecimentos. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Não, tô de Tá me boa. ouvindo, Thiago? Tô ouvindo. Tiago, é o seguinte, aí nessa ilustração aí temos 15 condensadores aí, né? Isso? Evaporadora. Evaporadora, desculpa, 15 Isso. evaporadoras. Aí a capacidade de cada uma tem que ser iguais ou Não. Você pode diferente? usar qualquer capacidade, contanto que essas capacidades aqui sejam compatíveis com a capacidade da unidade condensadora. Da unidade, entendi. Entendeu? Beleza, entendi. Ficou claro mesmo? Tem mais alguma dúvida? Verdade. Não, era só essa mesmo. Não. Ítalo, tudo tranquilo? Eu tô só quebrando cabeça nessa 64 unidade, tá ligado? Que ela pode atender. É como tu Então, disse, botar 3, ela se transforma em uma. não, veja. Quando a gente está dando unidades condensadoras, a gente pode ter até um grupo de 3 unidades condensadoras que se transformam como se fosse uma unidade só, porque elas têm um módulo de condensadoras, entendeu? Uhum. Isso é uma coisa. Mas a gente pode ter até 64 unidades internas, unidades evaporadoras, que pode ser atendida por apenas uma condensadora ou um conjunto de módulo de até 3 condensadoras, dependendo da capacidade das unidades internas, das unidades evaporadoras, entendeu? Uhum. Entendeu mesmo? Tá firme isso aí? Tá, mas depois eu pesquiso mais sobre isso. Beleza. É bom que crie você a vontade de estar pesquisando sobre o assunto. Já que não tem dúvida, pessoal, nossa aula fica por aqui. Eu agradeço a participação de todos, até do Jonathan, que não está conseguindo falar nem ouvir nada, mas eu sei que ele vai assistir a aula depois. E do Fernando, que a conexão dele caiu logo quando ele estava fazendo uma pergunta. Para quem vai assistir essa aula depois, posteriormente no YouTube ou no Classroom, eu deixo aberto o canal do WhatsApp para que vocês possam fazer as perguntas, qualquer pergunta que você tenha, qualquer dúvida que você tenha, ou até indagação, professor, não concordei com isso aqui, eu queria entender melhor isso aqui, dá para você me explicar, eu fiquei com dúvida, traz aqui que a gente tira a dúvida. Beleza? Eu Beleza, agradeço Thiago. a Até a vocês. próxima. Até quarta-feira que vem, pessoal. Boa noite. Boa Boa. noite.